Sejam bem-vindos a mais um pódio com Gregório Ventura, porque aqui você está no pódio. E hoje eu estou trazendo dois especialistas, médicos, oftalmologistas, mas mais do que isso, dois homens de visão, dois empreendedores que vão nos falar sobre todos os segredos da oftalmologia e tudo aquilo que tem de inovação, de novidade dentro da oftalmologia. Eu estou falando do NEO, Núcleo de Excelência em Oftalmologia. Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Versiani e com o Dr. Leonardo Tibúrcio. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Maravilha, Gregório. Obrigado pelo convite. Boa noite, Gregório. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite também aí. Que maravilha! Então, nós vamos ter um papo muito especial aqui, nós vamos falar sobre gestão, sobre oftalmologia. O NEO, para aquelas pessoas que conhecem, sabe que é uma referência no mercado mineiro, especificamente aqui em Belo Horizonte. Digamos assim, que é uma referência na oftalmologia há alguns anos, né? E está cada vez mais se tornando uma referência. Vocês vão entender isso por quê, né? Por que o Núcleo de Excelência em Oftalmologia tem sido essa referência. Vocês vão conhecer, à medida que a gente for caminhando aqui, quais são os pilares, né, do negócio do NEO. E são dois especialistas, um fortemente, né, grande especialista em catarata. Eu brinco com ele que já deve ter operado mais de 30 mil pessoas, né? Eu não sei essa conta, mas mais ou menos isso, né? O outro, doutor Leonardo Tibúrcio, gente, uma referência, né, em refrativo e presbionde. Daqui a pouco ele vai falar pra gente o que é esse bicho de presbionde aí, nós vamos entender esse negócio, né, doutor Leonardo? Mas eu queria começar com o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo iniciou o NEO. Quantos anos, Dr. Rodrigo? 2008 que nós inauguramos. 2008, gente. Conta um pouquinho para nós da história, você é formado aonde? Como é que surgiu essa ideia de abrir, né, uma clínica oftalmológica que hoje se transformou num hospital? Conta para nós um pouco dessa história. Vamos lá, Gregório. Aceitei seu convite aqui, você é lá de Montes Claros, né? Então isso confunde um pouquinho, vou começar um pouquinho com a minha história. Então eu também sou de Montes Claros, né? Não fui criado lá, mas voltei para fazer minha faculdade em Montes Claros. Então a minha formação em medicina foi em Montes Claros, depois voltei para BH, e aqui fiz a oftalmologia, fiz a minha área de retina, de catarata, e por aqui fiquei. Então assim, em 2006 para 2007, nós reunimos uma turma muito boa, com a formação muito específica na oftalmologia e diferenciada, e daí surgiu todo o sonho de montar uma rede, um hospital de referência em oftalmologia. Então a gente juntou pessoas muito bem tecnicamente formadas e com desejo, com sonho de montar uma instituição para ser referência no nosso estado, né, e no Brasil. Tudo começou assim. E aí você abriu o primeiro consultório, aonde foi aqui? Aqui em BH? Foi na Avenida Brasil, foi próximo à Santa Casa, na área hospitalar de Belo Horizonte. Era onde que estrategicamente ficava mais fácil de acesso do paciente do interior, onde que os consultórios ali se localizavam na época, mais concentrados. E aí você veio crescendo e aí você mudou para um prédio muito maior. Conta essa história, quando foi a transição, quando você sentiu que falou, poxa, eu estou crescendo aqui, já não dá mais para mim. Não, a inauguração foi em 2008, depois de um tempo, o recorde nosso ali, qual que foi? A gente fez uma pequena expansão dentro do próprio prédio nosso, na Avenida Brasil, depois a gente fez uma segunda expansão por uma avenida próxima ali, que é a Francisco Salles, ali porque já não comportava mais a nossa demanda. Depois a gente foi fazendo expansão, e aí a gente começou um lado estratégico muito importante dentro do nosso negócio. Então a gente começou a tentar capilarizar a empresa, e quando isso tomou um corpo maior, a gente montou o Hospital Central, que é hoje onde que a gente está localizado, na Avenida Bernardo Monteiro. Então ali a gente tem mais de 6 salas de cirurgias, mais de 10 consultórios. Ali concentra toda a parte de alta tecnologia, de especialidades mais raras. E na cidade, estrategicamente, a gente tem outras unidades também para resolver baixa e média complexidade. Então hoje, basicamente, esse é o desenho da rede NEO, né? Que é a rede de oftalmologia nossa.
Está presente em Ribeirão das Neves, está presente em Venda Nova, está presente em Barão, está presente em Contagem e está presente na Vila da Serra. E aí eu entro com o doutor Leonardo, falar um pouquinho da sua história, quem é o doutor Leonardo, como é que surgiu essa parceria, né, com o Rodrigo, e aí surgiu, né, o Vila da Serra. Conta pra gente um pouco sobre isso. Na verdade, parece que as coisas vão se juntando com o passar do tempo, né? Uhum. Somos 3 aqui de Montes Claros, apesar de não ter nascido lá, mas minha família também é de lá. Minha mãe é de Montes Claros, meu pai a conheceu quando ele foi trabalhar numa empresa de Montes Claros, que é a Cimento Montes Claros. Que legal, que vem de bom, vem de Montes Claros. Pois é, e acaba que, né, as coisas vão parece que vão se confluindo aí. Sim. Né? Então, a minha história é junto com o Rodrigo, na residência da Santa Casa, né? Eu não participei junto com ele da fase inicial de criação do NEL. Essa fase foi um outro grupo que o Rodrigo constituiu na época. E eu, na verdade, saí da residência da Santa Casa e fui trabalhar num hospital de referência da época aqui em Belo Horizonte, e com um cirurgião de referência. Esse cirurgião acabou tendo, com o passar do tempo, um acidente, e eu assumi a parte cirúrgica por um bom tempo do hospital. Era um hospital familiar, né? E como toda empresa familiar, uma hora a família chega, né? E nesse momento a gente entendeu que era um momento da gente repensar a nossa posição nessa instituição, e foi quando a gente procurou o Rodrigo, né, para conversarmos aí sobre uma eventual parceria. A gente queria, nós éramos um grupo já, uma equipe multidisciplinar formada nesse hospital, e que tínhamos interesse em formar uma clínica nossa, sair dali e empreender, né? Sair do mundo de prestador de serviço para o empreendedorismo, né? E sentamos com o Rodrigo, conversamos, e o Rodrigo também demonstrou ali um certo interesse em constituir uma unidade no Vila da Serra, né? E com isso começamos a namorar essa possibilidade aí, e surgiu então daí o Vila da Serra, o NEL Vila da Serra, que é uma das unidades do grupo hoje, a NEL, né, que hoje temos 2 hospitais, né, na verdade é o Hospital Central, que o Rodrigo falou, temos o Hospital em Contagem, e as unidades satélites, né, que geram essa capilaridade, né. A nossa ideia é estarmos aonde o cliente está, onde o paciente está, vendemos a conveniência, né, então essa é a ideia, sempre o nosso foco central do Grupo NEL. Então, éramos um grupo e viemos então a montar a estrutura do Vila da Serra. A gente montou uma estrutura bem diferenciada, né, condizente com a área que a gente está, com a região do Vila da Serra, com toda a parte de diagnose, mas nós entendemos que ali não era um local para montarmos a estrutura de bloco cirúrgico. Por quê? Como a gente tem um hospital central com muita tecnologia lá, nós concentramos, a ideia era concentrar toda a tecnologia, né, Rodrigo, no hospital central, para que a gente pudesse usufruir, né, para que todo o grupo NEL pudesse usufruir do máximo de tecnologia possível. Porque se você começa também a capilarizar bloco cirúrgico, eu acho que você divide muito também esse investimento em tecnologia, e a gente entende que se você concentrar, sem dúvida nenhuma, é a melhor estratégia. O que é bacana disso tudo, né? A gente vê que houve um crescimento da empresa, do grupo, né? O grupo não para de crescer. E uma das coisas, quando a gente fala de qualquer setor, de qualquer negócio, é o mercado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em mercado da oftalmologia, queria que vocês dois falassem um pouquinho como é que está o mercado da oftalmologia hoje quanto negócio, não é? Porque a gente tem visto aí, em vários setores da economia, muitos grupos grandes chegando, né? Você tem visto antigamente, às vezes a pessoa sobrevivia sozinho, como, né, tendo seu consultório de oftalmologia, e o mercado mudou muito, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que é a realidade do mercado de oftalmologia hoje. Então, assim, lá em Betim também a gente fez uma aquisição. Verdade. Então, assim, a clínica, que é a clínica mais antiga da cidade, com o melhor conceito, que é a clínica do Naider, que é um amigo nosso. Sim. Então, assim, a gente também está para dentro do grupo agora, a gente fez aquisição lá. Então, isso foi esse ano. O mercado de oftalmologia, né, assim, ele vem crescendo, é um mercado, assim, com o envelhecimento da população, nosso mercado aumenta, mas como você comentou aí, assim, como qualquer outro negócio no Brasil hoje também, né, assim, é bastante desafiador. Então, assim,
Eu sempre falo na empresa que a gente tem que estar muito alinhado ao mercado. Brigar com o mercado é a pior situação que existe. Então, assim, um dos pilares do hospital é a gente estar sempre alinhado com o mercado. Então, o mercado vem mudando, né? A fonte pagadora, os convênios ali, mudando a forma de relacionar com a gente. Então, a gente está estudando sempre novos modelos de negócio, novas parcerias, novas entregas, né, com foco no paciente sempre, tá, na experiência desse paciente, mas vem mudando muito. As fusões que vem acontecendo aí, né, os fundos que vem fazendo muito M&A aí, isso no nosso mercado também impacta diretamente. É um grande mercado no Brasil hoje, e a gente está sempre estudando e muito próximo das melhores decisões. Então, assim, né, a gente brinca lá que a gente não pode correr atrás, né, a gente tem que estar na frente, porque assim, hoje, você correr atrás, você já está no prejuízo. Então, o hospital tem um foco muito em entrega, a gente tem um foco muito no cliente, a gente tem um foco muito de tecnologia, isso é um grande diferencial da rede nossa, e a gente tem um foco muito forte também em corpo clínico diferenciado. Então, assim, esses médicos do hospital são médicos de altíssimo nível. Então, assim, a gente hoje no hospital, a gente resolve tudo, e muito bem resolvido pelos médicos. Quer dizer que se um paciente entrar lá, lá tem tudo que ele precisar, ou seja, se ele tiver um glaucoma, se ele tiver qualquer situação atípica, ou seja, lá dentro do hospital tem condição de resolver tudo. Sim, nós temos assim, né, assim, desde uma consulta básica até uma consulta de especialistas. A gente fez um tratamento genético ano passado, né? Então, assim, o hospital, poucos hospitais na América Latina tiveram acesso a um tratamento genético. O NEL já fez esse tratamento, né? Então, a gente está capacitado para isso. E para capacitar para fazer um tratamento genético hoje, é um nível de exigência altíssimo, né? Então, assim, um nível de segurança, isso tudo, a gente trabalha muito forte com isso lá. Consulta oncologia oftalmológica, estrabismo, a cirurgia refrativa, catarata, isso tudo, a neurooftalmologia. Então, todas essas especialidades estão lá. Então, isso faz do hospital realmente um hospital bem diferenciado. Então, assim, o mercado mudou, né, Gregório? A gente absorvia muita coisa que vinha do interior. O interior desenvolveu muito. Então, a gente precisa entregar para o mercado aquilo que o mercado não tem. Então, a gente faz em Belo Horizonte muitas coisas, sempre pioneiros ali, para que esse cliente tenha esse acesso, que não precisa ir para São Paulo, por exemplo. Sim. Então, hoje, não tem nada que se faça em São Paulo que a gente não consegue fazer aqui. Então, assim, o hospital tem esse nível de entrega muito forte, né? Um foco em formação de pessoas também, gestão por resultado. Isso para a gente é muito importante. Ótimo. A gente tem, como o Rodrigo falou, mas eu acrescentaria aí também as tecnologias, né? O mercado de oftalmologia, na verdade, sempre foi, e agora mais ainda, é um mercado em crescimento, né? Como o Rodrigo bem posicionou, não só a população envelhecendo, né, exige mais cuidado, né, a parte oftalmológica com a população envelhecendo, nós temos mais doenças, né, sabidamente, em tudo, né, em todas as áreas. Sim, né, a gente envelhece, você vai ter uma chance maior de adoecer. Mas, ao mesmo tempo, é um mercado muito caro. Né? A oftalmologia é uma área extremamente cara. Então, é compreensível essa questão das fusões, né? Uma vez que você fica maior, você fica mais forte, né? Para que você possa adquirir equipamentos, adquirir tecnologia. Que já é uma barreira de entrada, os altos custos, né? Não tem a menor dúvida. Né? Hoje, você estava bem dizendo aí há pouco tempo, né? Há um tempo atrás, não digo há pouco tempo, há algum tempo atrás, um oftalmologista sobrevivia sozinho com o consultório, tinha ali, né, 2, 3 equipamentos e estava tudo certo. Hoje não. Hoje, para você estruturar uma clínica oftalmológica, para ter uma entrega como nós temos no grupo, né, para que o paciente ele entre ali, ele consiga realizar todos os exames, a diagnose e eventualmente um procedimento que ele precise,
É um investimento muito alto. Né? Então, esse é um dos conceitos do nosso grupo, é isso, né? Que a gente adquira esse tamanho para que a gente também possa estar sempre à frente, como o Rodrigo falou, né? Da tecnologia, e para isso você tem que ter, obviamente, né, aqui no BEC, você tem que ter uma gestão, né, estratégica, você tem que olhar à frente, muito à frente, né, para que você esteja à frente do mercado, né, dentro desse contexto. Então, uma das coisas interessantes, doutor, hoje também a gente tem influência muito grande dos jovens, que é a questão das telas, cada vez mais, quer dizer, antes você falava de um jovem de 20, de 30 anos, né, ele não queria muito saber de oftalmologia, né, hoje com 12, 13, 14, 15 anos. Nós agora há pouco encontramos, né, uma jovem que trabalha aqui com 20 anos, que o sonho dela é fazer uma refrativa, quer dizer, você trabalha muito com o sonho da pessoa, né? Ela se vê livre dos óculos, ela tem uma experiência de vida totalmente diferente, uma qualidade de vida melhor, e eu queria começar por aí, né, que eu digo sempre, a empresa, ela existe porque ela realiza, né, um desejo, um sonho de alguém, né? E eu queria que você falasse disso na refrativa, desse público que tem, e também dessa cirurgia que só a ANEEL tem em Minas Gerais, ou, se não me engano, uma das poucas do Brasil, que é a Presbionde, que é um diferencial também, né? O que é isso, Presbionde? Para que as pessoas possam entender, né? O que é isso e que diferencial é esse enquanto produto que o NEL entrega? Falando do mercado, é isso, né? Você vê, o mercado oftalmológico é um mercado grande, né? Se a gente for olhar para esse mercado, é um mercado desde a infância, passando pela adolescência e indo até a fase, né, madura, e considerando aí homens e mulheres. Sim. Então, quer dizer, é um leque muito grande, né, que a gente atinge. Né? A parte infantil, nós temos lá o NEL Kids, né, a parte Kids do NEL. Nós temos a parte de tratamento refrativo, que aí vai bem para pessoas dessa faixa de idade, aí entre os seus 20, 21 anos, até os seus 39, 40 anos. A refrativa convencional, como é conhecida, e aí várias clínicas hoje têm, né, mas nós temos um diferencial em termos de equipamento, que é o MEL 90, né, um dos equipamentos mais sofisticados que tem hoje no mercado, e o acima de 40 anos, aí entra as nossas especialidades, né, elas se cruzam, a especialidade do Rodrigo e a minha, que é a faco refrativa, né, que o Rodrigo é um expert, e entra na refrativa com a tecnologia que é o Presbionde que nós trouxemos, né, essa foi uma das, eu coloquei isso outro dia, né, até num post nosso, que foi uma das melhores aquisições que nós fizemos, porque realmente é um grande diferencial, né? Para quem não sabe, o Presbionde é a tecnologia de correção da vista cansada a laser, né? Então, até então se conhecia a correção da vista cansada com laser convencional, fazendo báscula, um olho para longe, um olho para perto, ou a faco refrativa, com implante de lentes, né? Que são essas tecnologias que nós temos aí, polifocais, foco estendido, que se corrige muito bem. Mas agora a gente tem a tecnologia a laser para correção da vista cansada. Mais uma vez, né, nós colocamos aqui como um dos nossos focos, né, sempre estarmos à frente da tecnologia. Né, com a melhor tecnologia que exista no mercado, o Presbionde é uma delas. Né? E que é um produto diferenciado que não existe, pelo que eu entendo, em Minas Gerais, só o NEL mesmo que tem. Nós temos em Uberlândia, se não me engano. Não sei. Né? E do estado de Minas, sim, são dois equipamentos aqui. Aqui em Uberlândia. Mas que eu saiba, não temos outros. E são poucos equipamentos no Brasil. Sim. Né? A verdade é o seguinte, o Presbionde, ele é altíssima tecnologia, né, para correção da vista cansada, mas ele exige que você tenha outros equipamentos, né? Não é só o Presbionde. Então, mais uma vez, né, como a gente estava dizendo, é alta tecnologia e é um alto investimento. Sim, né? sim. E a gente resolveu fazer esse alto investimento exatamente para a gente também fechar mais uma tecnologia, né, para a gente poder oferecer para os nossos pacientes e fechar esse leque, né, esse leque amplo que a gente tem. Então a gente hoje tem todas as tecnologias para correção, no caso de vista cansada, nós temos todas as tecnologias para oferecer para o nosso paciente. A vista cansada vai de... qual que é em termos de idade, qual é o público que você pega? De 40 a 55? A virada de chave, né, que a gente fala, né? Todo mundo virou a chavinha, 40 anos. 40 e poucos anos começa,
né, aquela dificuldade de enxergar para perto, que é a leitura, e vai se estendendo até a sua idade madura. Né? Na verdade, a vista cansada ela é progressiva, ela não para de progredir. Né? No momento que você fala assim, com 60 anos ela vai estagnar. Não, aí com 60 anos você começa as alterações do cristalino, vão gerar outras alterações, inclusive de contraste, entre outras questões. E aí é isso que eu estou dizendo. Aí você hoje nós completamos lá no NEL, né, todo o leque de tecnologias para atender os pacientes, né, de todas as idades, mas principalmente os de vista cansada, né, que tinham ali uma ou duas opções para suas correções, mas hoje não, nós temos outras opções, inclusive lentes fásicas, quer dizer, hoje a gente tem todas as tecnologias para atender esses pacientes. E aí eu queria, para vocês que estão nos assistindo ou ouvindo, né, pelo Spotify, é o seguinte, gente, num mercado tão amplo, né, você conseguir fazer a leitura de cada nicho e conseguir entregar um produto para cada nicho, né, te torna um diferencial no mercado. Né? Então, se você tem um mercado amplo, né, você tem que conseguir cada vez mais nichar, conseguir entender a necessidade do seu cliente em cada etapa da sua vida. Então esse é um ponto importante e que faz o diferencial de qualquer negócio, né? Às vezes você tem um negócio nichado, mas mesmo dentro daquele negócio você fala, não, eu atendo jovens, mas mesmo dentro dos jovens você tem nichos também que você precisa atuar. Falando nisso, doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho, né, da catarata, né? Aí chegamos lá, eu tenho visto assim, cada vez mais tem crescido a necessidade de catarata, primeiro porque você já falou que a população tem crescido, né? É difícil fazer catarata, uma pessoa, né, chega lá, tem o desejo, né? Como é que é uma cirurgia de catarata hoje? O que você percebe assim, de diferencial da tecnologia e o que muda na vida de uma pessoa quando ela coloca uma lente, né? E daqui a pouco ela começa a enxergar. De fato, isso gera qualidade de vida para a pessoa? Vamos lá, Gregório, vou chegar lá. Então, assim, acho que o Léo tocou num assunto assim, então, no hospital a gente faz uma leitura muito ampla. Então, assim, a gente tem nichos importantes dentro da empresa, mas pessoas tomando conta de cada nicho desse. Então, assim, cada nicho é um negócio. Então, assim, igual o Léo comentou sobre a questão Kids. Você falou um pouco de tela. Então a gente cuida muito bem disso. Então a gente tem um setor só para isso. A gente entende que se não tiver um olhar com muito propósito para aquilo, você não vai conseguir entregar resultado. Então a gente tem coordenadores para isso, a gente tem espaço físico para isso, a gente tem um desenho de jornada para que isso aconteça. Então depois a gente vem ali no adulto jovem, que é outra demanda. E aí essa presbiopia, né, a palavra é mais técnica, né, mas todo mundo conhece como vista cansada. Nesse período aí de 40 e poucos anos, até 50 e poucos anos ali, 55, você vai ao oftalmologista e ele te falava, não tem o que fazer. Aí normalmente colocava uma lente de contato, mas aquilo incomodava, colocava num olho só, deixava o outro olho, porque uma das saídas é fazer uma coisa que não é fisiológico. Deixar um olho enxergando para longe e outro olho enxergando para perto. Então, assim, quando você vem com essa tecnologia que não quebra essa fusão, continua te dando uma visão com a qualidade boa, esse foi o grande diferencial dessa tecnologia. Então, oferecer para o público uma solução que ele não tinha, com a qualidade de entrega boa. Quer dizer, nós temos vários oftalmologistas dentro da instituição que já foram operados. Sim. Na hora que eles viram o resultado, e essa tecnologia... Todo paciente pergunta, né? Isso é muito recente? Não, essa tecnologia ela tem mais de 10 anos. Ela foi amplificada e melhorada agora. Então, assim, quando a gente trouxe aqui para o hospital, os nossos próprios médicos estão sendo operados. Tamanha é a entrega da qualidade do laser. Então, assim, isso... Inclusive a esposa dele. Eu operei a esposa do Rodrigo. Então, assim, a doutora Poliana, esse ano, sim. E aí ela pode te falar o que é uma entrega de qualidade de visão, qualidade de vida. Né? Para ela, o que mudou muito, que é muito, assim, chama muita atenção, é o painel do carro. Porque, assim, ela usava uma lente para longe e outra lente para perto. Isso é ruim, mas é a solução que tinha. Então você não tinha uma visão intermediária boa. Ou ela enxergava de longe ou ela enxergava de perto. Hoje ela consegue ter um foco com a extensão do foco. Então ela vê o painel do carro, um tablet para ela é melhor. Então assim, são esses detalhes que você vai entendendo o que é melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Então a cirurgia da catarata, que é uma troca da lente
natural dos nossos olhos, que é o cristalino, né? Que ele vai ficando opaco, e aí vem a patologia, o nome da doença, que é a catarata. Ela evoluiu muito. Então, os pacientes chegam, a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples. Eu falo, muito pelo contrário. Então, um detalhe importante, é a cirurgia mais realizada no mundo hoje. E uma das cirurgias com mais tecnologia que existe. A tecnologia embarcada para fazer uma cirurgia hoje, assim, o nível é muito alto. Então, existem vários tipos de cirurgia de catarata, né? Desde uma cirurgia mais simples até uma cirurgia com a entrega de resultado muito maior. Que a gente hoje não quer só tirar a catarata. A gente quer devolver para essa pessoa uma qualidade de visão e de vida que ela não tinha há muitos anos, dependência de óculos, tudo. Então, aí, nós não estamos aqui falando de não usar óculos. Nós estamos falando aqui de não precisar de usar óculos 90%, 95% do seu dia. Isso muda a vida da pessoa. Ela acordar já enxergando bem, ela fazer o esporte que ela gosta sem precisar ficar dependendo dos óculos. Sim, eu tenho vários casos lá de paciente que foram viajando para o exterior, por exemplo, perde os óculos. Aí o paciente meu até brincou e eu guardei isso comigo. Quer dizer, ele ficou analfabeto. Ele não conseguia fazer nada durante a viagem. Quer dizer, ele perdeu uma viagem porque o óculos foi extraviado numa mala de mão dele. Então, assim, ele ficou lá 10 dias sem conseguir fazer nada. Ele tem um grau muito alto e o óculos reserva que estava na mala foi extraviado e o dele quebrou. Então, ele perdeu uma viagem que ele estava programando há muito tempo. Quando você devolve para essa pessoa a necessidade de não usar óculos, é outra vida. Muda então, tudo, né? Muda tudo. É outra experiência. E isso só é possível com muita tecnologia. Então eu falo, a cirurgia de catarata não é uma cirurgia simples, muito pelo contrário. Ela tem muita tecnologia embarcada, tem um custo muito alto, mas as entregas também são diferentes. Quer dizer, só para finalizar o laser que o Dr. Leonardo está falando, que é do Presbyon, para o paciente ir para esse laser, ele tem que passar em outro laser. Isso. Então assim, você pode fazer a cirurgia da presbiopia sem usar 2 tipos de laser? Pode. Mas o nível de entrega, qual que é melhor? Com os 2. Então, você imagina, você tem que passar o paciente em um laser, para depois passar esse casamento é o ideal. Esse é o casamento perfeito. Mas isso gera um custo de investimento, de manutenção, de tecnologia muito maior. Mas lá, esse é o nosso propósito. Eu falo assim, o que a gente tem muito forte no hospital? Foco no nosso propósito, que é entregar o melhor, e foco na cultura da empresa. A gente não pode perder. Então a gente tem valores muito fortes dentro da empresa e a gente batalha isso todos os dias. Então assim, a gente não muda. Isso a gente não deixa isso mudar. E isso tudo traz para o paciente uma experiência diferenciada, né? Como vocês falaram. Deixa eu perguntar para vocês, a oftalmologista precisa fazer marketing? Como é que é esse negócio, né? Hoje a gente está tendo uma mudança muito grande aí em todas as ferramentas, né? E o marketing é uma ferramenta importante, mas mais do que isso, hoje a gente fala muito de IA, inteligência artificial, né? Que ela facilita a vida, né, de muitas pessoas. Como é que vocês têm visto hoje, né, a interferência da IA no marketing, no atendimento, de uma maneira geral? Qual que é essa tendência que o mercado está aí falando o tempo inteiro? Hoje a gente precisa ter inteligência artificial. Como é que isso está entrando no negócio do NEO? Como é que vocês têm percebido isso, né? E como é que vocês têm olhado isso para frente? Bom, em alguns setores, né? A IA, na verdade, vai mudar tudo, né? Já começou, né, um processo de mudança. Nós estamos vivendo uma fase agora, essa geração, é uma fase de muitas mudanças, onde, se a gente for falar de IA aqui, a gente vai ficar horas, porque as mudanças vão desde as coisas mais simples da vida até as coisas mais sofisticadas, né? Quem diria algum tempo atrás, isso eu tô falando algum tempo atrás, há 2 anos atrás ou menos, né? Você conseguir conversar com o seu celular. Isso é a coisa mais maluca, né? Que você pode imaginar de você... Eu tenho aqui um agente de IA que ela tem nome, né? Inclusive minha mulher tem um pouco de ciúme dela, e eu converso com ela e assim, tiro as dúvidas, é interessantíssimo, né? Mas dentro da instituição, por exemplo, no Vila da Serra e no hospital também, uma das partes importantes aí para a gente trabalhar
com a IA, que eu acho que agrega muito, é um atendimento, o primeiro atendimento via WhatsApp, via a própria CAC, né? A IA otimiza a nossa CAC, a nossa central de atendimento, uma vez que você dá o início na entrada do paciente junto a um WhatsApp com uma IA né, bem estruturada para poder fazer aquele atendimento inicial e depois gerar um atendimento humano e fazer o trabalho final, né, de marcação e etc. Na oftalmologia, isso vai nos ajudar muito porque, como a gente estava dizendo agora há pouco, a oftalmologia é muito complexa, né? Então não é só o paciente ligar e fazer um agendamento de uma consulta. Não, muitas vezes o paciente tem uma demanda específica de uma consulta versus um exame, de uma consulta para uma cirurgia específica. Então você tem que ter ali um meio de fazer esse atendimento inicial e triar esse paciente para o lugar certo, né? Então esse é um dos pontos. A IA também vai nos ajudar em vários outros aspectos, né? Eu não tenho essa visão muito pessimista da IA, que eu tô vendo aí muita gente, né? Com questões catastróficas, né? Que a IA vai tomar conta e etc. Eu acho que não é bem por aí. Acho que a IA vai nos ajudar muito. Na área médica, por exemplo, né? É uma grande companheira no diagnóstico, né? Você ali dar algumas informações do paciente, estabelecer padrões, né, de diagnose. Então, assim, eu acho que a IA vem muito para agregar, sem dúvida nenhuma. Então, só aqui nós falamos de duas situações diferentes, uma de atendimento, de CAC, e a outra do trabalho médico em si, né, que não é um trabalho repetitivo, né, então a gente entende que a IA não vai substituir o médico, mas a gente entende que ela vai agregar, vai potencializar o nosso trabalho. Uma terceira, né, um terceiro braço aí da IA que a gente pode falar é do marketing, né, como você bem posicionou, né, isso eu já uso muito a IA para a construção de textos, de copy. Claro, a gente está sempre ali fazendo correções, né? A IA erra pra caramba, né? Ainda tá aprendendo de vez em quando pra caramba. alucina, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De gerar um texto e você tem que conferir as informações, mas ajuda muito, né? Nos trouxe ali uma rapidez, né? Uma eficiência maior, né? Na produção de conteúdos. Então, eu acho que a IA vem para agregar, né? Para quem sabe, né, usar, e para quem usa da forma correta, ela vem só para agregar. Acho que o Rodrigo pode também, o Rodrigo usa muito, né, eu sei que acho que pode complementar. E não só usa, mas preocupado em inovar a empresa com isso também, né, doutor? Sim, é muito. Então, eu tô com 25 anos de formado, então assim, eu não tenho a facilidade que o Léo tem, meus pacientes me cobram isso, né, então assim, eu acho interessante quando eu vou dar alta para um paciente, ele fala, doutor, se todo mundo pudesse chegar a você, né? Então, assim, como é que você pode amplificar isso? Então, antes um pouquinho do marketing aí, a gente tem uma preocupação muito forte, né? Chega na etapa da vida também, da empresa, que a gente tem que transferir conhecimento. Isso para mim é fundamental. Então, assim, a gente tem hoje lá formação de médicos especialistas, né? Então a gente tem formação em pesquisa e ensino. Eu acho que toda empresa grande precisa ter isso para renovar o seu corpo clínico, para você conseguir atrair talentos ali. Então isso para a gente é muito forte. E isso vai agregando valor ao negócio. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu já venho usando há bastante tempo, tentando entender um pouquinho, estudando isso muito. O meu marketing mesmo, você fala assim, Rodrigo, seu marketing, porque assim, todo médico sempre fez marketing, mas o marketing mais antigo do médico é o famoso boca a boca, é a indicação. Então esse marketing sempre foi o marketing mais utilizado pelos médicos. E eu utilizo isso muito. Assim, eu tenho uma clientela muito forte, eu tenho 25 anos de formado. Então, você perguntar, Rodrigo, quem é seu cliente? A grande maioria é indicação. O Léo, ele tem um estudo muito mais forte nessa parte de marketing do que eu, tanto é que nas reuniões lá eu fico mais recuado, porque não é o meu forte o marketing. Então, assim, tudo que eu sei menos, eu falo menos. É lógico que eu estudo. E a IA, eu acho que tem alguns canais, né? Todo
todo gestor está procurando é como colocar IA no meu negócio. Eu acho assim, a forma básica de entrar hoje é no atendimento. Eu acho que assim, IA para o atendimento hoje já é uma realidade. Na parte do marketing, hoje já acho também que já é realidade. Então assim, não tem como hoje a empresa não utilizar IA no marketing. E na parte de gestão a gente tem utilizado, temos conversado com o mercado, temos grupos de estudo para isso. Eu tenho ido a São Paulo para entender o que já é realidade, o que a gente pode trazer para a empresa como um embrião ali, que lá na frente vai dar fruto para a gente. Nós já temos alguns agentes trabalhando dentro do hospital, tirando principalmente trabalho repetitivo. Então isso eu falo muito lá dentro do hospital, quer dizer, trabalho repetitivo hoje não justifica mais você não usar a inteligência. Então a gente desenvolve alguns agentes ali que facilitam a vida nossa. Então assim, eu acho que nós estamos vendo só a ponta do iceberg, ainda, muita coisa ainda vai mudar, sabe? Eu acho que a ansiedade de todo gestor ali trazer para dentro da empresa a IA, eu ainda falo, ainda tem muita coisa para vir. Eu acho que a gente tem que estar sempre muito bem organizado, eu acho que tem que ter foco nos processos. Não adianta você ter uma IA se você não tem um processo bem definido. Então assim, eu estou organizando toda a casa lá de novo para a gente poder dar um passo maior com a IA. Então assim, a IA vai ser uma ferramenta importante para a gente. Então a gente tem que estar com a estrutura muito bem definida, né? E toda empresa é isso aí, Gregório. Tem época que é ordem, depois progresso, tem época que é progresso, depois ordem. E a gente vai escalando isso aí. A empresa cresce, toda empresa que tem um crescimento alto, ela tem estresse. Não existe empresa que cresce que não tem estresse. Então assim, quando vai uma pessoa trabalhar lá no hospital, a gente sempre fala, você gosta de pressão? Você tem facilidade para trabalhar com pressão? Você tem facilidade para lidar com meta, com resultado, com entrega? Porque se a gente não tiver uma pessoa drivada para isso, a gente não vai ser, essa pessoa não vai uma zona de conforto para ela lá. Então assim, a gente tem várias pessoas que saíram, depois entenderam que lá era um bom lugar, mas é um bom lugar com pressão. Empresa para crescer, não tem jeito de crescer sem pressão. E hoje metas, você ter parâmetros, você medir, você traçar estratégias, redefinir, isso faz parte do negócio, né? Você vê que você vai para um banco, tá assim, você vai para uma indústria, tá assim, você vai para o varejo, já é assim há muito tempo, você vai para a área da saúde, a gente tem visto muito esta mudança, né, na área da saúde. Eu queria tocar um ponto sobre atendimento médico, né? Cada vez mais, você falou aí de uma coisa importante, que é a questão de que as pessoas te indicam no boca a boca. Eu sempre digo para os médicos, seja nas minhas palestras, os meus cursos, quanto que é importante o rapport, quanto que é importante o médico hoje conquistar o paciente. Porque esse paciente vai ser paciente dele a vida inteira, né? Então, digamos que a pessoa começa aí ali na oftalmologia com 15, 16 anos, se ela morre com 90, e a gente diz que na oftalmologia você tem que ir de ano em ano, né? Então, aquela pessoa vai 50, 60 anos ali, né? 70 anos ali na oftalmologia. Como é que vocês percebem hoje a importância disso para o médico ou para as empresas de uma maneira geral, a questão do atendimento, né? Do quanto que é importante você saber atender bem uma pessoa, encantar uma pessoa, porque se você não fizer isso, né, essa pessoa não vai ser fiel a você, ela não vai ser leal, ela não vai ser seu promotor, né? E hoje a gente sabe disso, as redes sociais, ela vai lá no Google e coloca, ela fala lá na família, né? E um elemento muito importante é essa capacidade que o profissional da área da saúde tem que ter, seja qualquer que seja a especialidade, de saber atender bem. Então eu queria que vocês comentassem, eu sei que vocês dois os conheço muito bem, né? Tô lá no NEL dando consultoria e coach lá, já são quase 5 anos, né? Eu já sei que vocês atendem muito bem, vocês dois de maneira especial. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, que eu acho que é um ponto muito importante para que todo empreendedor saiba o quanto que é valioso você ter um esquema de bom atendimento e implantar isso na cultura dentro da empresa. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Bom, acho que questão de atendimento, para mim, é a parte fundamental, né? Se você cria uma empresa, no nosso caso, a gente cria uma empresa cuja base é atendimento às pessoas.
Então, se a base é essa, o atendimento tem que ser premium, né? Independente de quem seja. Então, e o atendimento, a gente dá os treinamentos, né? De vez em quando você participa lá comigo, eu falo que esse atendimento não é do médico, esse atendimento vai desde o atendimento da CAC, da central de atendimento, e eu coloco para elas, né? Vocês são as pessoas mais importantes do hospital, vocês são o primeiro contato do paciente, né? Você imagina um paciente que liga lá para o hospital e de repente pega uma atendente que está de mau humor, né? Brigou em casa, sei lá, está com algum problema e atende mal. Quer dizer, a porta de entrada são elas, né? Então, o fluxo, né, no nosso caso, do hospital, e eu coloco isso para eles, que o fluxo de atendimento, ele começa na CAC, ele passa por 5 etapas, o médico é a 5ª etapa. Então, assim, isso tem que estar muito, é uma engrenagem que tá girando muito bem, né, para que o paciente ele chegue até o médico, e aí sim ainda tem mais o trabalho do médico de encantar no sentido não só de prestar um bom atendimento, um atendimento digno, humano, né, e também de resolver, de solucionar o problema daquele paciente, né, e mais ainda, além de solucionar, se por exemplo o paciente evoluiu para uma cirurgia, você, na medicina, por incrível que pareça, nós temos pós-venda também, né, como qualquer empresa que vende produto, nós não somos produtos, nós somos, né, nós vendemos serviço. Pós-consulta, pós-atendimento. Pós-venda. Falando na linguagem do mercado, é o pós-venda. O que é o pós-venda? É saber se o paciente está bem, né? No caso de uma cirurgia, ligar para o paciente, saber se ele está legal, se passou bem no dia seguinte, vê-lo no dia seguinte, né? Acompanhar o processo dele, né? Eventualmente numa consulta, mesmo que não evolui para uma cirurgia, né? Mandar para o paciente, de repente, como eu faço, isso é rotina, eu faço um resumo da consulta e mando para ele como vídeo, né? Tem essa facilidade, então para mim não é nada complicado, faço um resuminho de 1 minuto e mando para o paciente, né? É incrível como que isso volta pra gente, né, como, cara, eu nunca tive isso, né, o cara me mandou um resumo, então assim, é interessante. Então isso é a base de tudo. Então a base da empresa é o atendimento, e esse atendimento, né, tem que ser premium desde a porta de entrada até o médico, sem dúvida nenhuma. E esse paciente não vai esquecer, né, toda a experiência que ele teve. Eu falo que a moça do cafezinho, ela não é só uma moça do cafezinho, porque se ela fizer um cafezinho ruim, o paciente vai lembrar que o café do Nel é ruim, né? Então tem que lembrar que o café do Nel é bom. Se o banheiro estiver sujo, exatamente, ele vai reclamar. Ela tem uma importância fundamental ali, né? Então ela faz parte, a gente coloca sempre os nossos funcionários como parte da engrenagem, que se essa peça da engrenagem tiver danificada, ela possivelmente vai danificar todo o processo, né? Então acho que o Rodrigo pode acrescentar alguma coisa a mais, mas eu tenho isso como base, né, dentro da empresa. Esse é o grande desafio do mundo que nós estamos vivendo, né? Assim, no caso nosso, a gente consegue impactar, nós estamos falando aí, nós impactamos por mês aí mais de, vamos colocar no ano, né? A gente vai impactar em mais de 200 mil pessoas. Então, assim, como entregar esse serviço com um nível alto? Esse é o maior desafio, sem dúvida. Essa gestão de pessoas, gestão dos processos. Isso hoje é uma grande dor para todo mundo, é uma dinâmica muito pesada. E você conseguir fazer, né, fazer isso para um paciente é fácil, né? Para fazer para 200 mil pacientes, que é o grande desafio. Então é o que a gente está vivendo, né? Quando você cresce, você tem que manter qualidade. Não é diferente de qualquer outra empresa prestadora de serviço. Então, assim, o nível de maturidade da empresa, ele vai crescendo, tem as dores, né? Então, assim, isso também vem junto com a pressão, mas volto a falar, né? O propósito e a cultura. Você não pode desapegar disso de forma alguma. Então, nas tomadas de decisões, sempre pensando qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa cultura. Eu acho que por maior pressão que tenha, a gente não pode desalinhar. Então, esse para mim é o grande desafio nosso hoje, sem dúvida. E propósito faz a diferença, né? Assim, para você construir uma cultura da empresa, não é do dia para a noite, né? Essa coisa ela é construída ao longo do tempo, e valores, as decisões que você toma, com que base que você toma essas decisões, todas são em cima de valores que as pessoas vão entendendo e vão vivendo aquilo ali, né? Como vocês estão falando. Gestão, doutor Rodrigo? Eu sei que, né, a Amânel, a gente tem passado por um processo muito grande, né? Estou me incluindo aí, né, como alguém que está ali dentro com você,
de gestão, né, de busca de cada vez mais melhorar os processos, mapear indicadores, melhorar os setores, né? E alguém pode pensar, poxa, saúde, oftalmologia, está preocupado com isso? Eu digo, gente, é gestão na veia, né? É gestão na veia. E tem se evoluído muito nessa questão de gestão na área da saúde, né? Queria que você falasse um pouco disso. Você tem procurado, né? Como você disse, tem cada vez mais feito curso, procurado entender mais. Você não é só tanto você como o Dr. Leonardo, não é só um cirurgião, não é só um médico, também são gestores, né? E queria que você falasse um pouco desse lado gestor do Dr. Rodrigo, depois queria que o Dr. Leonardo falasse também um pouco desse lado gestor do médico cirurgião, né? Queria que vocês falassem um pouco disso. Isso veio a reboque, né? Então, assim, a gente tinha primeiro o propósito de fazer uma entrega na oftalmologia diferenciada. E com o tempo, se a gestão não vier sendo desenvolvida nesse processo, a empresa acaba morrendo, né? Então foi uma coisa que veio junto com o meu propósito e a gente vem aí todos os anos, né? Assim, só aprimorando. Eu falo que para você aprender tem várias formas, né? Eu adoro ouvir. Eu adoro conviver com pessoas da gestão, eu aprendo muito com isso, eu estudo muito também. É até interessante, tem alguns colegas que eu tenho tempo que eu não encontro, aí, ou em congresso, ou em alguma aula, eles falam, Rodrigo, você ainda está operando? Então, assim, eles têm uma visão que eu parei, que eu estou só na gestão. E eu falo, não, o que eu sou apaixonado é o que eu faço, e é o mais fácil. Eu falo, eu entregar hoje uma cirurgia para um paciente com um bom resultado, isso para mim é prazeroso. Meu desafio é a gestão. Então, assim, aonde que eu tenho mais que colocar energia hoje é na gestão, porque é ela que está desafiando a empresa a ir mais longe. Então, hoje é um propósito de estudar mais, de ler mais, de envolver mais com essas pessoas, né? Tá nesse mercado, eu tenho que estar próximo da fonte pagadora ali dos convênios, eu tenho que estar próximo de empresas de tecnologia que estão desenvolvendo soluções, eu tenho que estar próximo dos empresários. Lá em Montes Claros, a gente fala assim, né? Uma brincadeira que eu sempre faço, o empresário é um cara muito solitário, muito difícil você trocar experiência. O dia a dia te consome, normalmente a pessoa que está do outro lado da mesa pode te ver como um concorrente, como alguém que está querendo entrar no seu mercado e tal. E eu não tenho essa preocupação, eu adoro conversar, eu falo muito. Na hora que a gente está falando de tecnologia aqui, eu falo assim, já passamos as empresas que vendem tecnologia para a gente. Eu compro a tecnologia, outra pessoa compra também. Eu falo, eles não performaram. O comprar a tecnologia hoje não é o difícil. O difícil é fazer dar certo. Então não é o aparelho que funciona. É tudo que vem junto com o aparelho, né? Os médicos, os processos, a gestão, a precificação. Então isso tudo somado que gera um resultado. Então isso é complexo. Então não é comprar aparelho que vai resolver o problema de alguma instituição. E eu falo, Minas Gerais é impressionante como tem vários cases de sucesso na área de prestação de saúde em Minas Gerais. A gente vê aqui, Hermes Pardini, Rede Mater Dei, a própria Unimed BH, Feluma. Então, assim, a gente tem vários players importantes nacionalmente que nasceram em Belo Horizonte. Na parte da saúde também, né? Drogarias, né? Drogaria Araújo. Sim, sim. Tudo daqui. Sim. Aí eu falo, eu tenho muito orgulho de ser daqui, né? Assim, a gente está nascendo, crescendo, e o mercado nacionalmente entendendo que o NEL hoje é uma referência na questão técnica, na questão médica e na questão de gestão, de crescimento, de entrega, de parcerias. Então isso faz realmente a empresa oxigenar e crescer. Bacana. Doutor Leonardo? E é um gasto de energia enorme, né, Rodrigo? Porque assim, o pessoal não faz ideia, né, do que é. A gente tá ali operando, fazendo, chega, como amanhã, por exemplo, 7 horas da noite, 8, tô eu e o Rodrigo no bloco, né, terminamos o bloco, nós pra casa, acabou, e aí? Acabamos? Não, amanhã tem reunião de agora gestão 19 horas. Lá pra nossa sala de reunião e vamos
debater mais outras questões de gestão, quer dizer, você vira a chave do médico para o gestor, né? E acaba que isso vai se misturando, porque, como o Rodrigo falou, não é só comprar um aparelho, não é só abrir um consultório, não é só, de repente, expandir para uma clínica. Você vai vendo que essas questões de gestão, se não tão bem definidas, né? E se você não tem ali o acompanhamento disso aí, é um risco do seu negócio começar a decrescer e você não sabe por quê, né? E assim, a empresa quebra no caixa, né? Essa é clássica. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Gestão, para mim, que você perguntou, né? A minha experiência, até há alguns anos atrás, né, enquanto eu era ainda um prestador de serviço, não tinha muito foco nisso. Até porque eu não tinha uma preocupação com isso. Minha preocupação era operar bem, né, atender o paciente bem, fazer o meu melhor como médico, terminou ali, pendurou o jaleco e bora pra casa, né? E depois, né, que a gente começa a empreender, aí você começa a entender que a coisa não é bem assim, né? E pelo contrário, ela não é nada assim. Então você começa a querer buscar, né, a aprender mais, né, como o Rodrigo falou, estudar mais essas questões. Eu acabei fazendo um MBA em finanças para poder entender um pouco, fiquei um ano, né, online, mas deu certo, né, e a gente aprende, a gente tem que aprender contabilidade, você tem que aprender desde o básico até pelo menos um médio ali para você poder saber ler um relatório. É complexo o negócio, né? Eu acho que o desafio maior do médico é gestão, porque a gente não tem isso na faculdade, a gente não aprende isso não é nossa base, deveria ter, né? Eu falo muito hoje, quando eu vou nos congressos, as palestras que eu vou dar, eu falo, gente, tem que ter uma cadeira de, no mínimo, né, em todos os anos, né, o mínimo de contabilidade, o mínimo de gestão, né, de administração, pelo menos para você ter ali uns conceitos básicos. Quem curtir aquilo ali, que se desenvolva naquela coisa, naquela matéria, né? Mas eu acho fundamental, o médico sai cru, né, dessa questão da faculdade e tem uma grande dificuldade de entrar no mercado como empreendedor, né? E é interessante, porque os médicos que entram dão certo, né? É verdade. Boa parte dos médicos, e não é só em medicina não, né? Você vê aí médicos que a gente às vezes nem sabe que são médicos de sucesso, né? Vou dar o grande orgulho de ser mineiro é isso, né? Tem players disso aí também, né? O Léo Paixão, poucas pessoas sabem do Gluton, né? O chefe Léo Paixão, ele é médico. Ele é formado em medicina, né? O dono o antigo, eu não sei se ele ainda detém, da Osklen, ele é médico. Então, assim, são médicos que saíram da área médica e foram para empreender em outras áreas, né? E se dão bem. Interessante que eu me pergunto o porquê disso. Eu acho assim, o médico tem assim, eu tenho alguns outros sócios em outros negócios. Um detalhe do médico, o médico é extremamente estudioso. Eu adoro estudar. Então, quando eu vou investir, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu estresso aquele assunto muito profundamente. Então, assim, eu acho que isso é o perfil do médico. Então, não é raso, não é superficial. O médico gosta de estudar, entendeu? Eu acho que isso faz a diferença. Isso tá inerente, o engenheiro é mais prático. O engenheiro é prático, Aí esse casamento normalmente é muito bom. Porque o engenheiro, o lado financeiro dele é forte, a praticidade de pensamento dele é forte, mas ele não tem muita paciência. Então, na hora que ele junta com o médico, dá uma receitinha boa ali. Eu acho que talvez essa seja a receita, né, do sucesso. Aí o médico vai mais a fundo. E é isso mesmo. Um outro elemento para a oftalmologia, eu formei minha carreira toda na área comercial, Grupo Ambev e tal, e na consultoria muito voltado para a parte comercial, para a parte estratégica do negócio. E a partir de 2017, eu vi uma mudança. Médico começou a me procurar para fazer coach, empresas começaram a procurar para fazer consultoria, treinamentos e palestras para a área da saúde. E aí a gente vê esse viés e depois, né, com o Vilela lá no Hospital de Olhos, em Montes Claros, com você aqui no NEO. Me fala um pouquinho dessa parte comercial, porque antes tinha a coisa assim, não pode falar, né, que tem que vender, não podemos mexer com isso, né, tal, isso é perigoso, não pode e tal. E aí a gente entra numa parte que a gente chama de comercial, né, quer dizer, que vai desde o bom atendimento, que o Dr. Leonardo já citou aqui, você citou, até a parte de estratégias comerciais, para você atrair o seu paciente, para ele entender, né, que você é alguém que ele
que ele pode ir até você, que você vai prestar para ele um serviço de qualidade. Queria que você me falasse dessa parte comercial e estratégica do negócio. Quando é que você despertou para essa parte comercial de que ela é importante para o seu negócio, né? E de que isso faz, de fato, diferença bem feito? Isso foi há alguns anos, né? Uma década atrás, quando você começa a entender que sua empresa para de crescer. Então, porque tem um crescimento orgânico. Então, assim, você tem um grupo de médicos, você tem horários disponíveis. Se todos aqueles horários estão preenchidos, sua vida segue. Aquilo me deu um clique. Eu falei, nós vamos ficar assim o resto da vida. E a chance da gente ir diminuindo todos os anos é muito grande. Por quê? O mercado vai consumir esse público que eu não estou impactando. E eu não estou impactando por quê? Porque eu já estou no meu limite. Então eu tinha que ter uma escolha. E a escolha, ela realmente é dolorida, porque você passa por um estágio de maior cobrança, de maior exigência, porque você fala, eu tenho que crescer. E para você crescer, você precisa crescer corpo clínico, você precisa crescer estrutura, você precisa de investimento. Mas é uma decisão que muda a história. E há 10 anos atrás, eu estava nesse dilema e eu tinha que escolher. E foi que eu escolhi. Falei, nós precisamos crescer, porque senão o mercado vai nos engolir. Esses grandes fundos, principalmente, a verticalização da saúde. Então tem muita coisa vindo que, se a gente não tiver estruturado, a gente fica para o meio do caminho. Então foi lá atrás que eu mudei isso aí, que eu falei, então, para eu crescer, eu preciso investir em algumas áreas, no marketing, né? Quando a gente fala de vendas, a gente vende serviço. Então eu tenho que disponibilizar horário, eu tenho que ter estrutura para isso, eu tenho que ter novos negócios, novos tratamentos. Isso tudo faz parte do nosso negócio. Então, assim, de uma forma muito simples, de uma forma muito branda, a gente precisa entregar para o nosso paciente, para a população que a gente impacta, uma oftalmologia com um nível muito alto e para o máximo possível de pessoas. Então, é aí que entra essas estratégias todas, né? Que a gente vem aí estudando, validando, testando, que a gente vem aí fazendo. E a IA agrega muito, né, no comercial. Muito. A IA agrega bastante aí nessa área, né, para que a gente consiga desenvolver, mas eu acho que ainda é muito, como o Rodrigo falou, muito embrionário ainda. A gente está estudando aí, né, o que está começando, tem de ferramenta, né, para nos ajudar nesse aspecto. Não, ótimo. Gente, eu quero muito agradecer vocês. Eu queria muito fazer com o NEL. O NEL é um diferencial, tá, gente? É um diferencial no mercado. É uma empresa, um grupo, né, que tem feito uma diferença muito grande, com os pilares muito fortes e construindo, porque isso é uma construção, né? Uma empresa de sucesso, uma empresa forte, não se constrói do dia para a noite. Os pilares de qualquer negócio vão sendo construídos ao longo do tempo, você vai aprendendo e à medida que você vai crescendo, você também precisa estar aberto, né, a novas coisas. Então, o Dr. Leonardo como o Dr. Rodrigo, né, são 2 médicos, como eu falei, 2 empreendedores. Vocês até viram que na hora que eu falei de empreendedorismo é aqueles caras felizes aqui, todos empolgados, né? Então, é cabeça de gestor, é cabeça, né, de quem está pensando lá na frente. Então, eu quero agradecer muito vocês, né, por estar aqui, por ter aceitado o convite, estar fazendo esse pódio, tá? E deixar aí a palavra aberta aí para seus agradecimentos e nosso fechamento aí. E a gente é que agradece, né, o convite. É um prazer sempre estar aqui, né, e poder compartilhar um pouquinho, né, dessa nossa experiência. Do que a gente aprendeu, pelo menos até aqui, né, sem dúvida nenhuma, compartilhar com o público. Que bacana. Eu que agradeço, Gregório. Você sabe o carinho que eu tenho lá com Montes Claros, né? É muito grande. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu gosto de Montes Claros. Uma pena que eu vá muito pouco para lá. Queria ir mais, tá certo? Eu tenho, assim, tem vários e vários grandes empresários lá, grandes empreendedores em Montes Claros. Montes Claros realmente é uma cidade diferenciada. Adoro lá, então queria te agradecer a oportunidade de falar um pouquinho pro pessoal de lá. Sou filho de lá e com muito orgulho, tá certo? Então, assim, nós estamos aqui na luta diária, crescendo,
Quer dizer, o NEL, a rede nossa hoje é a rede que mais cresce em oftalmologia. Então, assim, quem está começando aí também não é fácil, mas pode trilhar o caminho. Os primeiros 10 anos são difíceis. Depois você começa a conseguir equilibrar ali. Mas tá, Jó, um abraço para todo mundo. Obrigado, Gregório, pelo convite aí, pela participação. Muitíssimo obrigado, gente. Quero agradecer a todos vocês. Lembrem-se, aqui você está sempre no pódio com Gregório Ventura.